Olá, pessoal! Então hoje a gente conversa sobre um livro incrível, maravilhoso, sensacional, que superou todas as minhas expectativas. E este livro é o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse título aqui em inglês, né, é Grandes Expectativas, Great Expectations, mas a tradução ficou Grandes Esperanças. E, gente, realmente superou as minhas expectativas, porque eu estava esperando um bom livro, né? Eu comentei com vocês que eu já li, ou já havia lido o A Christmas Carol, um conto de Natal, mas eu lembrei que eu também já li o The Chimes. É um conto, eu acho, curto, um livro bem curtinho. E eu gostei muito da escrita do Charles Dickens. Então eu falei, tô empolgada, eu sei que vai ser um bom livro, né? Eu sei que a escrita dele é muito boa, é muito bonita. Mas assim, superou as minhas expectativas no nível. Eu ainda tô emocionada com esse livro. Eu acho que esse ano tá sendo, assim, um dos melhores anos de leitura da minha vida. Não tá sendo um livro de muitas leituras, não tá sendo um ano de muitas leituras, mas quase tudo que eu tô lendo é, assim, sensacional e parece que eu tô muito repetitiva nesses últimos vídeos, né? Falando, nossa, que livro incrível. Mas é verdade, gente, esse aqui realmente não ficou pra trás de todos os outros maravilhosos que eu li este ano. Este livro aqui, ele não faz parte do nosso projeto de leitura 6 livros para 2023, tá? O último foi o Longe da Multidão, do Thomas Hardy, que também incrível. E o próximo será O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Mas esse aqui foi um livro aleatório que eu resolvi ler. Na verdade, foi a indicação do Gabriel. Ele falou, você tem que ler Dickens também esse ano. E é melhor começar por Grandes Esperanças. Ele falou. Assim, sugeriu também começar por David Copperfield, mas eu acho que era um pouquinho maior, eu não sei porque eu acho que a gente viu essa edição em acho que foi numa livraria pequenininha aqui, na Marrowbone Books, eu sempre falo dessa livraria aqui, que tem aqui nas redondezas, é muito fofa. Mas acho que foi por isso que a gente resolveu com grandes esperanças e com grandes esperanças mesmo, e que bom! Gente, eu tô impressionada com o Charles Dickens de verdade. Aqui na introdução fala que o Grandes Esperanças foi a 13ª, o 13º romance dele, né? E foi publicado em 1860, numa revista, né, entre 1860 e 1861. Então ele foi publicado semanalmente durante esse ano. E, nossa, se eu fosse uma das pessoas lendo cada capítulo, né, semanal aqui desse romance, dessa obra, eu ia ficar doidinha, porque eu acho que as últimas 150 páginas desse livro eu li sem parar. Tipo, sentei, li, até não conseguir ficar mais acordada, dormir um pouquinho, acordar cedo no dia seguinte pra ler, pra saber o que ia acontecer. Porque realmente... Ai, gente, que livro. Mas, ó, eu não vou falar muito dele, porque este é um livro que a graça dele são os desdobramentos e tudo, né? Que vai acontecendo, que você vai descobrindo ao longo da leitura. Então, eu não quero estragar pra vocês essa leitura, pra quem não leu ainda. Mas eu quero dar um gostinho, assim, de quero mais nessas pessoas. E pra quem já leu, me desculpa, não vou falar sobre o final, não vou falar sobre as coisas que acontecem a partir da página, sei lá, 250. Não vou falar porque, gente, sério, eu não quero estragar. Mas tudo bem, saibam, vocês que já leram o livro, saibam que eu amei, achei maravilhoso, amei o final, amei todos os desdobramentos, amei todas as surpresas e foi mais do que eu tava esperando, com certeza. Mas, gente, antes da gente começar, eu só queria dizer que, né, pra quem me conhece e já acompanha esse canal tem um tempo, o nosso momento, eu ia falar nosso, mas meu momento chegou, gente. Está frio. Vocês estão podendo ver pelo meu chapéu, né, o meu gorro, que na verdade é do Gabriel, meu casaquinho e o chazinho. Tá muito frio, a gente já tá final de outubro. A temperatura realmente tá baixando bastante, então
Tô muito feliz, tá? Nossa, tem uma abóbora ali na janela daquela casa. Ai, que bonitinho. A biblioteca tá toda decorada de morcegos e corvos e esqueletos e abóboras e coisas assim que eu decorei com os meus alunos, porque eu trouxe eles aqui e a gente decorou a biblioteca da escola. Não dá pra mostrar, mas eu acho que vídeo que vem a gente já vai ter colocado as teias aqui, as teias de aranha. Então vamos ver. Talvez no próximo vídeo a gente tenha teias de aranha aqui na frente dos livros. Mas é isso, gente. Disclaimer pra quem me acompanha, né? Atualizações pra quem me acompanha e sabe que eu gosto do frio e de coziness, né? Mas é isso, gente. Vamos lá conversar um pouquinho sobre este livro incrível. Tudo pra mim maravilhoso. Do Charles Dickens. Bom, gente, aqui a gente acompanha um jovem, um órfão, que se chama Pip. O nome dele é Pip porque o pai dele era Philip. E o pai morreu, a mãe morreu e ele foi criado pela irmã. Mas ele foi criado pela irmã de uma forma bem, como que eu posso dizer? Talvez dura, né? A irmã cuidava dele, cuidou dele, o alimentou, deu casa, comida, tudo, mas não deu aquele afeto, aquele amor e afeto, aquele conforto, né? De mãe, talvez. Enfim, talvez a gente possa falar dessa forma, mas ele não foi criado de uma forma doce por parte da mãe. Isso ficou por parte do marido da mãe, que se chama Joe, que era assim, pai e mãe também pro Pip. Ele foi tudo, né, pra criança durante a infância e acho que adolescência, início da adolescência dele. E ele também era tratado pela esposa, a irmã do Pip, da mesma forma. De uma forma mais dura, né? Os dois meio que tratados da mesma forma. Mas acho que também por conta disso, muito por conta disso, eles criaram, né, essa amizade, esse laço tão forte. E era meio que eles contra o mundo, né? Os dois juntos. E é muito bonito de se ver. E também ver o desdobramento desse relacionamento durante toda a história aqui. Mas bom, gente, a gente acompanha o Pip. A gente começa acompanhando o Pip na infância dele. Acho que ele tinha por volta dos seus 7, 8 anos. E logo no início do livro, o Pip está num cemitério e ele tá olhando lápides. E são as lápides do pai, né, dos familiares dele que já morreram. Então, o pai, a mãe. E ele tá lá olhando essas lápides lá no churchyard, né, o quintal da igreja onde tem as lápides. A gente esqueceu o nome da palavra, mas tudo bem. Mas aí o que acontece? Ele já se mete numa enrascada logo na, sei lá, segunda página do livro. Aparece lá no cemitério um homem todo acabado, gente, assim, completamente acabado, parecendo que era um prisioneiro, né? Tava até com o ferro no pé, aqueles ferros, né, de levar a bola, eu acho. Aquele ferro de prisioneiro no pé. Tava completamente acabado, assim, uma figura assustadora. E o Pip fica morrendo de medo. E engraçado que esse livro aqui é em primeira pessoa, então a gente acompanha tudo. Todos os sentimentos, as sensações, tudo que o Pip sente a gente consegue ler aqui nesse livro. E realmente, o Charles Dickens é incrível para escrever como uma criança. E como a mudança de criança para adulto aqui também é sensacional, a forma como é escrita o livro. Porque não é claramente uma criança escrevendo, né? Óbvio. Mas são os sentimentos de uma criança e como uma criança pensa. Então, quando esse cara, né, aparece lá, essa figura horrorosa, assustadora, o que me lembra um pouco meio de Halloween também, porque é um pouco assustador esse livro, pra falar a verdade. Não é de terror, mas tem uns momentos meio que dá medo. Assim, suspense, meio assustador. Então, aqui, ele fica apavorado com esse cara. E aí, esse cara começa a falar com ele, assim, de um jeito bem grosseiro mesmo, pedindo comida pro Pip. Falando assim, olha aqui, você, criança, vai me trazer comida. Mas você vai me trazer comida agora, eu quero isso, quero isso. Deu uma lista de coisa. Pediu, né, pra criança uma lista de coisa. E falou assim, e olha, se você falar sobre alguém, quer dizer, se você falar com alguém sobre mim, tem um outro cara aqui comigo,
tá escondido aqui atrás da igreja, uma coisa assim. E ele é 1000 vezes pior do que eu. Se você tá com medo de mim, você não tem nem noção do que esse cara pode fazer com você. Então, se você falar de mim ou dele pra qualquer pessoa, ou se você não trouxer, né, toda essa lista de coisas aqui que eu tô te pedindo, que era basicamente comida, a gente vai atrás de você. Esse cara vai atrás de você e vai te matar. E o Pip fica horrorizado, gente. Ele fica com muito medo, muito medo. Ele sai correndo pra casa, chega em casa, mas ele não vai pedir pra irmã dele. Não vai pedir as comidas, não vai pedir as coisas. Assim, ele não quer falar pra ninguém. Ele tá morrendo de medo de ser assassinado pelo cara lá. Mais ainda do que o cara que conversou com ele, pelo outro, que ele ficou morrendo de medo. Ele vai lá e ele rouba tanta coisa, gente. Ele rouba tanta coisa da dispensa da irmã dele que eu fiquei, gente, como é que essa criança levou tudo lá? Mas ele levou. Levou torta que ele roubou, levou bebida, não lembro se foi whisky ou se foi rum, mas levou bebida, levou tanta coisa, gente, carne, pão, bolo, tudo. Levou um monte de coisa lá. Fiquei chocada, assim, a dispensa enorme, cheia de comida, e ele conseguiu levar. Bom, ele levou lá as coisas, né, a comida pro prisioneiro, o cara comeu e ele volta pra casa. Mas, gente, ele fica num medo danado da irmã dele descobrir que ele pegou as coisas da dispensa. Então, tem um jantar, ele volta e tem um jantar acontecendo, né? E ele fica morrendo de medo, assim, pensando, ai meu Deus, quando é que vão me descobrir? A gente tá aqui jantando, mas a qualquer momento vão lá na despensa procurar alguma coisa e vão me descobrir. No final das contas, acaba acontecendo, né? O medo dele acaba acontecendo. A irmã vai pegar alguma bebida e aí ele tinha só levado a bebida e tinha deixado a garrafa e tinha colocado, gente, nem lembro o que era, tar, eu acho, dentro da garrafa. E aí a irmã dele pegou justamente essa garrafa, gente, pra poder servir a bebida. Lá o cara foi beber, quase morreu, ficou lá tossindo, cuspindo. Não era uísque, acho que era uísque ou era rum, não lembro agora. Mas bem nesse momento, aí ele falou, pronto, acabou pra mim, minha irmã vai ver que aconteceu alguma coisa e aí ela vai me acusar e é isso, acabou, eu tô morto. Mas aí chegaram na casa dele, bem nesse momento, e falaram, 2 prisioneiros fugiram, a gente precisa da ajuda de vocês, não sei o que, pediu a ajuda do Joe. O Joe era um ferreiro. Então eles pediram ajuda do Joe, e aí acho que o Joe pediu pro Pip com ele e o Pip foi. E aí o Pip ficou morrendo de medo, porque eles foram procurar esses 2 prisioneiros, né? E o Pip lá, junto com eles, pensando, meu Deus do céu, eu que ajudei os prisioneiros. Imagina, a gente chega lá e se encontrarmos, né, os prisioneiros, eles vão falar que eu dei comida, sei lá, vão falar que eu fiz alguma coisa com eles e aí vão me colocar na cadeia. Ele pensando todo tipo de coisa que podia acontecer. Mas aí, no final das contas, eles encontram os prisioneiros olham pra criança, pro Pip, mas o que conhece o Pip não fala nada. Então o Pip fica muito grato, né? Bom, gente, essa primeira parte aí, nessa primeira aventura acaba, tudo bem. E o Pip, ele começa uma nova fase da vida dele. Ainda criança, ele é chamado por uma senhora muito famosa, rica ali daquela região, né, daquela vila. E ele é chamado para ir para casa dessa senhora, Miss Havisham. E ele vai e chega lá e parece que a senhora chama ele para pedir para ele ajudá-la, né, nas coisas da casa, para jogar jogos, assim, sei lá, xadrez e cartas com a filha adotiva dela, a Estela. E essa senhora, gente, que é essa senhora aqui do livro, ó, é essa daqui, essa imagem, e essa daqui também, a senhora Havisham, a Miss Havisham, ela é muito, como é que eu posso dizer, esquisita. Ela se veste, né, como uma noiva, então ela se veste toda de branco, com véu, tudo, as joias. E o Pip, inclusive, quando a vê pela primeira vez, é muito interessante como ele a descreve, dá medo também. Então, assim, foi um ótimo livro para ler no Halloween, que eu fiquei com um medinho. Mas é brilhante, assim, a forma que ele descreve essa senhora. E ela
A história dela, que é, né, contada também, desenvolvida durante o livro, é muito interessante, guardem essa informação, essa história vai ser interessante lá para o meio final do livro. Ela foi deixada basicamente no altar por um rapaz que ela era apaixonada. Ela se apaixonou pelo rapaz, eles iam casar, tava tudo pronto, né? Bolo tava pronto, inclusive lá no canto lá do quarto tem um bolo, né? De casamento, tá lá também. Então, assim, ela tava muito feliz, ia casar com esse moço, e aí ele acaba a deixando. E ela fica muito triste, tipo assim, devastada, mas ela nunca se recupera dessa decepção amorosa. Ela nunca se recupera, né? Fica o resto da vida vestida de noiva, com joias, com tudo, numa casa enorme, uma mansão, né? Algumas pessoas vão pra lá, às vezes assim, pessoas conhecidas de família, a filha adotiva dela, a Estela, também fica lá com ela, mas ela nunca se recupera. E o Pip, ele é chamado lá porque ela é muito sozinha, né? Então ela chama o Pip, assim, um jovenzinho lá da vila, que tá aprendendo a ser ferreiro por causa né, do Joe, que é não é pai, mas enfim, o padrasto dele. Padrasto, né? Não é nem padrasto, mas enfim. E aí ela quer que essa criança vá lá e fique brincando, né? Pra deixá-la menos solitária, podemos dizer assim. Mas ele começa aí, né? E brincar de cartas e tudo com essa menina Estela também. Mas ele acaba se apaixonando pela filha adotiva dela. A Estela no começo, ela é muito assim grossa, trata o Pip super mal, fala que o Pip é um menino comum, essa é a palavra que ela usa, fala que as botas dele são horríveis, fala que ele tá vestido horrível, fala que ele não sabe falar direito. E aí o Pip fica muito triste, ele, assim, uma criança sendo maltratado pela menina, né, por quem ele é apaixonado. Então foi muito difícil para ele ir à casa da Miss Havisham e ter que ficar com a Estela, porque ao mesmo tempo que ele amava estar com a Estela, ele sempre sofria porque ela maltratava o bichinho. Mas ele é apaixonado por ela. Mas aí, gente, outra coisa acontece que é quando o título do livro começa a fazer sentido, né? Grandes esperanças ou grandes expectativas. Que o Pip é chamado, né, pelo advogado da senhora, da Miss Havisham, não é senhora, senhorita, Miss Havisham, com o Joe, né, e os três juntos vão ter uma conversa, e nessa conversa, o Mr. Jaggers fala para o Joe e para o Pip que o Pip foi escolhido por uma pessoa, que ele não pode falar o nome, para ser transformado em cavalheiro. Então, basicamente, o que vai acontecer? Não é ser herdeiro, porque a pessoa não morreu, mas essa pessoa será o tutor, vamos supor, né, do Pip, tutor mesmo, e dar dinheiro para ele mensalmente para que ele possa, né, ser um cavalheiro. Então ele tem que ir para Londres, viver em Londres, vai ter um dinheiro mensalmente, ele vai estudar, enfim, vai fazer o que quiser com o dinheiro, mas ele tem que ser transformado em um cavalheiro, vamos supor. E aí o Pip fica, gente, e aí o chocado, o Joe também, e o advogado fala, mas tem algumas condições, a condição é que você nunca pode me perguntar quem é essa pessoa, né? Eu nunca vou te falar quem é essa pessoa, você só vai saber quem é quando essa pessoa se apresentar para você, e você terá, né, esse dinheiro para receber mensalmente, mas a ordem é essa, que eu não posso te falar quem é essa pessoa, né? Essa é a condição para você receber esse dinheiro e ser transformado em um cavalheiro. E o Pip fala ok, e o Joe fala ok. O Pip acha, né? Ele, já que é em primeira pessoa, a gente sabe tudo que ele tá pensando, então ele pensa e a gente também pensa, né? Logo de princípio, que é a Miss Havisham. Então ele vai viver, né, com esse entendimento na cabeça dele, assim. Ele acha que ela não quer dizer que é ela, mas todo mundo sabe que é ela, né? Basicamente assim. Mas ele, de fato, vai a Londres. E aí ele tem que se despedir dela, da Estela, despedir do Joe. Esqueci de comentar, mas a irmã dele sofre um acidente. Uma pessoa entra na casa quando ninguém tá lá pra roubar, eu acho, e acaba batendo na cabeça da irmã dele. A irmã dele cai e fica desacordada. Quando ela volta completamente dócil, assim. Não sei nem se eu posso usar essa palavra. É porque ela fica
ela fica debilitada. Então, antes, quando ela brigava muito com o Pip e com o Joe o tempo inteiro agora, e meio que fazia tudo na casa, né? Era chefe da casa, agora eles têm que cuidar dela. E ela realmente tá muito debilitada e fica meio que sentada, né, o tempo inteiro. E aí o Joe e a menina que ajudava, né, que vivia lá na vila, também ajudava a família, a Betty, ela também fica lá ajudando a cuidar da irmã do Pip. Mas aí o Pip tem que dar tchau pra todo mundo, ele dá tchau pra Betty, que é essa amiga dele, dá tchau pro Joe, que é muito triste, gente, assim. O Joe, eu acho que é um dos meus personagens preferidos desse livro. O Pip também é um ótimo personagem, mas ele tem que dar tchau pra todo mundo. E ele vai para Londres para ter essa grande mudança em sua vida. E muita coisa acontece em Londres, ele acaba, né, estudando, ele cresce, já é seu homem lá de 20, 21 anos, né? Que já é considerado mais velho, né? Hoje em dia, a gente, 20 anos, é super novinho, parece que nem adulto é direito hoje em dia, mas naquela época era homem feito já. E aí ele faz amizades, ele faz uma amizade com um rapaz também que eu gosto muito, esse personagem é muito legal, chamado Herbert. Ele faz amizade com, meio que amizade, não é amizade, mas fica em friendly terms com esse advogado que também mora em Londres, o Mr. Jaggers, e o rapaz que dá o dinheiro pra ele mensalmente, que é o Mr. Wemmick, também vira, né, amigo dele. Então a gente tem essa vida do Pip aí em Londres. Bom, então ele tá lá vivendo em Londres, com essas, né, amizades, e inclusive ele também acaba morando uma parte do tempo com um pessoal que tava lá na casa da Miss Havisham. Então ele tem, assim, um grupo de pessoas que ele, tipo assim, meio que uma sociedade, não uma pequena sociedade, ali da qual ele faz parte. Mas, gente, a Miss Havisham começa a chamá-lo de volta pra ele continuar, né, tendo esse relacionamento com ela e com a Stella, principalmente. E aí, na cabeça dele, ele já pensa que a Miss Havisham é a tutora dele, mas que ninguém pode falar sobre isso. E ele começa a achar que a Miss Havisham quer que ele se case com a Stella, que é a filha adotiva dela. E aí ele também já sempre foi apaixonado pela Stella e eles se veem todos os dias, mas a Stella começa a dar asa pra... Dar asa? Nem sei se a gente fala assim, mas começa a não é se interessar, porque ela mesma disse que não tem coração, que não se interessa por ninguém. Mas ela começa a conversar com outros homens, meio que flertar com um monte de gente, e o Pip fica muito triste. Ele é muito bonzinho, mas ele fica triste pra caramba que ele tem que ver tudo isso acontecer. Ele fala pra ela que é apaixonado por ela, que é difícil pra ele assim, vê-la com todos esses homens, né? E ele fica muito triste, mas ela trata ele super mal. Inclusive a Stella, que é uma personagem que, tudo bem, assim, não tô falando mal dela, ela não é tão ruim quanto a Bathsheba, longe da multidão, mas ela também não é maravilhosa, não. E então, assim, a gente fica sem saber se a gente quer ou não que ele fique com a Stella no final das contas. Assim, eu entendo a Stella e eu entendo por que ela é da forma que ela é. E essa parte é uma parte interessante no livro também, por que a Stella é assim, né? Como ela foi criada pela Miss Havisham. Mas a gente não sabe se a gente quer que o Pip fique com ela ou não durante o livro. Bom, gente, mas aí muitas coisas começam a acontecer. Pip acaba contraindo dívidas porque ele não sabe lidar com dinheiro muito bem e acho que ele acaba investindo em coisa que não dá certo. Ele e o amigo dele, Herbert. E muitas coisas vão acontecendo, a irmã dele acaba morrendo, ele... Nossa, gente, acho que eu vou parar de falar por aqui. A única coisa que eu vou falar é que ele acaba descobrindo que a pessoa que ele achava que era tutor dele, né, que dava o dinheiro pra ele mensalmente, não era a Miss Havisham. E aí essa descoberta de quem é essa pessoa e os desdobramentos e tudo que acontece depois desse acontecimento, tudo que acontece depois desse acontecimento, é sensacional. E foi quando eu falei pra vocês que eu não consegui parar de ler o livro. Depois dessa parte que eu acho que é lá pra página, nem lembro agora, página 200, não lembro agora, gente. Mas que livro, que livro. A única coisa que eu posso falar é leiam este livro, gente, leiam este livro, leiam Grandes Esperanças de Charles Dickens. Essa edição aqui é da Wordsworth Classics e ela é muito boa. Parece que ela é uma edição mais barata, né? Alguém havia me dito que era porque a página era um pouquinho mais fina, mas eu achei a página ótima. Achei a diagramação ótima também. Essa edição aqui é linda. Ai, achei um post-it
Essa edição aqui é linda, tem imagens, né, tem ilustrações belíssimas aqui, e eu amei a leitura nessa edição. Eu vou ver se eu encontro, para deixar aqui para vocês embaixo, né, o link da Amazon em inglês, mas também colocarei o link da Amazon em português para vocês adquirirem, caso vocês queiram, gente. Mas vale muito a pena. Que livro incrível, maravilhoso. E eu quero começar a ler tudo de novo, que eu não tô pronta para dizer tchau para o Pip ainda. E todos os outros personagens que são maravilhosos. Bom, gente, espero que eu tenha deixado vocês aí, né, empolgados, com gostinho de quero mais. Porque eu, sim, com certeza fiquei com gostinho de quero mais para outros escritos e outros livros do Dickens. Eu com certeza. Não sei se o próximo será David Copperfield, pode ser que seja, vamos ver, mas muito feliz e querendo ler tudo que ele escreveu. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.